Olá, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Café com o Imigrante Podcast. Eu sou Marjorie Amaral, uma das hosts, e eu estou aqui com... Oi, muito prazer, gente. Prazer, né? Para quem acabou de chegar. Meu nome é Thelma Cíntia, eu sou a segunda host, a outra host desse podcast. O episódio de hoje é um tema que eu queria demais a contribuição de vocês. Eu sei que vocês têm comentado, mas muito assim, elogiando, agradecendo e tal, mas eu queria que vocês parassem um minutinho, porque eu sei que a gente fica aqui com fone no ouvido e tocando a vida. Isso. Só que esse episódio, esse tema de hoje, eu queria demais ouvir vocês. Eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo de ter feito aquilo, porque o tema que eu vou falar agora, mas vocês já viram na logo, é... O que você faria, o que você se arrepende de ter feito, o que você faria novamente. Sim. E o que você gostaria de ter feito antes, talvez, né? Sim, também é uma boa, né? O que você gostaria... Nossa, eu já tenho várias que eu gostaria de ter feito antes, mas de arrependimentos eu acho que eu acredito que eu tenho algumas, várias. Mas é um tema assim... Põe sua opinião pra jogo, não deixa só a gente aqui ficar expondo a nossa opinião, não. Eu tenho dito bastante isso, né? Que o podcast, eu e você, eu e a Thelma, a gente tem, assim, escancarado aqui, né? A nossa vida pra vocês. Aí vocês ficam aí elogiando, como diz a Thelma, a Leonina aqui, a colérica. A Leonina. Eu tô satisfeita, já, obrigada. Mas é muito importante. Contribui, né? Contribui também, porque o que acontece? Às vezes a gente fica se perguntando assim, cara, mas onde que eu errei? Aonde foi que eu errei? Esses dias eu ouvi uma pergunta bem interessante, que era o seguinte, aonde eu me perdi? Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente nem se perdeu, a questão é que a gente nunca nem se encontrou. Trem tá mais profundo. Ontem eu tava me perguntando justamente isso. Eu me pergunto pouco onde foi que eu errei, eu me pergunto onde eu estou errando agora. Porque da agora eu tô seguindo uma trilha, nós todos estamos seguindo um caminho aqui, né? Uhum. E qualquer, que é o que o Flávio Augusto falou muito há um tempo atrás, o ponto de inflexão. Qual é o seu ponto de inflexão? Que o que eu vou fazer agora que vai mudar completamente a minha vida? O que eu vou fazer agora, né? Porque o que eu fiz lá atrás vai servir para que eu reflita e tome decisões agora. Só por isso. Porque o que foi. O que foi. Acabou. E você sabe que uma das coisas que eu mais percebo o impacto na minha vida é investir? Porque você está construindo uma vida ou você está condenado a ter uma vida para chegar aos 60, 70 anos de um jeito X. Quando o simples fato, um simples fato de você ter topado com algum curso de investimentos, e aí não precisa ser o meu, pode ser qualquer um, o meu é o melhor, mas... Claro. Né, gente? Nem todo mundo teve a sorte de me encontrar. Mas o simples fato de você ter começado a investir ano passado, mês passado, amanhã, muda completamente o tipo de velhice que você vai ter. Sim. O tipo de velhice que a sua família vai ter, uma avó, uma mãe adulta. Muda completamente a estrutura familiar. Uma pequena atitude, uma pequena decisão. Que um dia foi, talvez, vir para cá. Mudou completamente o futuro da nossa família, da nossa pessoa, indivíduo, mas também família, né? Totalmente. Então é por isso que é bom a gente refletir bastante sobre esse tema, sobre o que a gente se arrependeu. Talvez você tá nessa e não percebe. Isso, talvez você não percebe. Por isso que a gente pede, coloque aí nos comentários. Porque pode ser também de coisas que você vai dizer que eu vou me lembrar e falar, nossa, eu também me arrependo disso, eu deveria também ter feito isso. E o fato de você escrever traz a reflexão para outro nível. Sim. Eu vou, aqui juntou a fome com a vontade de comer, a tampa e o balaio, como diz lá no Goiás, né? A panela com a tampa. Por quê? Quando você vai, enfim, acessar conhecimento de verdade, né? Que você acessa mesas de verdade, eu tenho assistido, eu tenho escutado muitas pessoas falando. O primeiro lugar que você deve investir é em você mesmo. E aí eu vou trazer 2 pontos aqui que tem totalmente a ver com investimento. O meu primeiro arrependimento e o que eu deveria ter começado a fazer antes é, sem sombra de dúvidas, como eu já te falei, começado a investir. Porque, gente, o tempo ele passa de qualquer jeito. De qualquer jeito. E aí eu vou expor uma coisa minha aqui, tá? Assim, como eu falo, né? Adoro vir aqui pra sangrar, pra dar motivo pra vocês saírem falando de mim.
Eu falo, eu sou ótima pra fazer fofoca da minha vida. Me chama, gente. Quer falar de mim? Chama eu. Eu fico assim, tomara que meu marido não ouça esse episódio. Então, eu falo assim, às vezes eu cheguei aqui, né, naquela sede, fome, naquela escassez. Pobre de maré, deprimida, depressiva, falida, quebradaça no Brasil, dependendo de cesta básica no Brasil para comer. Chega aqui, a gente acha mesmo que a gente vai usar todas as brusinhas de $5 que a gente vê por aí. E a gente acha que realmente vale a pena sair comprando tudo. E que aquilo é o vencer na vida. E que aquilo é o vencer na vida. Engraçado, eu tava vindo pra cá e acabei fazendo um vídeo que essa semana eu atendi uma paciente e ela falou assim pra mim não tem mais jeito. Pra minha vida não é possível essa mudança. Que isso? Aí eu falei pra ela, por quê? 25 anos de idade. Ah, tá bom. Ainda mora na casa dos pais. Ela falou assim, eu falei, mas por qual motivo você acredita nisso? Por qual motivo você me fala isso com tanta verdade? Ela, assim, ela entrou em um processo terapêutico comigo por insistência de outras pessoas, porque ela falou, pra mim não tem jeito. E às vezes você tá vivendo essa mesma realidade. Pra mim não tem jeito. Por qual motivo? Porque eu ainda não tenho casa, porque eu não tenho sucesso financeiro, porque eu não tenho uma profissão muito bem estabelecida. Eu falei, e quem foi que estabeleceu a regra de que com 25 anos você tem que ter tudo isso? Quem você conhece com 25 que tem isso? Aí ela, não, mas com 30. E aí é o que eu falo. Nós temos uma tendência a acreditar em mentiras e viver presas em ciclos de mentiras, como qual? Ah, porque 30 anos é a idade do sucesso. Quem foi que estabeleceu a porcaria dessa regra? Eu não quero cumprir essa regra. Eu nem sabia que isso ainda existia. Quando eu era mais nova, o povo falava mesmo. Seu primeiro milhão com 30 anos, mas pensei que tinha passado. Ainda Thelma, é incrível. Eu também falei sobre isso com meu esposo. Tem coisas que você fala assim, não, porque isso existiu lá na época da minha avó. Lá em mil não sei quantos vai bolinhas e não sei o quê. Ainda existe no Brasil pessoas ganhando R$500 por mês. Claro que existe. Você entendeu? E dependente emocionalmente de outras pessoas. E isso, eu falo... Aí eu penso, tá, gente? Não é puxando sardinha pro meu lado, não. É porque no universo, assim, da neuropsicoterapia e, enfim, das psicólogas, das terapeutas em geral, fala assim, olha, o mundo precisa de nós. O mundo precisa das terapeutas. Ah, sim. E aí, às vezes, eu falo... É cliente sem fim. E aí eu falo assim, às vezes eu fico pensando, não, mas, né, as pessoas... É o que você falou já, e eu já comentei sobre isso em outros episódios. Até um dia falou pra mim, ei... Presta atenção, porque às vezes você tá tendo só a visão do seu quintal. E a visão do seu quintal, ela é limitada, ela é fechada, ela é escassa. É verdade. Né? A gente faz isso o tempo inteiro. Ó, eu tenho uma amiga que ela virou bem assim pra mim. Ah, não, porque lá no Brasil a gente só toma café forte. Que Brasil é esse? Nem sei que café forte, nunca tomei café forte na minha vida. No Brasil que eu vivi, eu tomava café do sítio. Ela, café do sítio? Nunca vi isso. Pois é. O Brasil é muito maior do que a sua casa, do que a sua cidade. É. E a gente não percebe, nem eu percebia. É porque eu fiquei enciumada. Epa! Cadê o café do sítio aqui? É porque, né, o nosso ego é... E aí, nós aprendemos, eu e Thelma, com um professor maravilhoso que tivemos, que é o Emerson Valmont. Que é sobre metamodelar. Eu e Thelma também já falamos sobre isso. Porque às vezes você é daquela pessoa... Nossa, porque todo mundo vai me ver, todo mundo tá falando, todo mundo tá fazendo. Mas todo mundo quem? É importante pra todo mundo quem? Quem são essas pessoas? Como elas vivem? Tipo, Globo Repórter, né? O que fazem, o que vivem, como vivem. E aí, eu paro e falo assim, às vezes você... assiste muito conteúdo na internet e você fala assim, não vou falar sobre isso não, porque todo mundo já fala. Porque tá todo mundo falando. Porque tá todo mundo falando, porque agora tá todo mundo falando. Ou você é daquela pessoa que fala assim, não, eu não vou me especializar nisso, eu não vou me formar nisso, é porque agora todo mundo é isso. Esses dias eu ouvi, foi até minha avó que falou assim, porque agora todo mundo quer ser psicólogo, né? É assim, não quer fazer nada, vai ser psicólogo. Eu falei, engraçado, né? Antes era, não quer ser nada, vai ser professora. Não gosta de estudar? Seja professora, porque é mais fácil, um curso mais fácil. Sempre vai ter o da vez. E aí eu fico falando, gente, mas às vezes a gente tá com a visão e tá com o nosso filtro, que a gente também aprendeu isso com a programação neurolinguística, tá com um filtro tão limitado, e aí a gente cai nessa bobeira, né? Eu, quando cheguei, caí nessa bobeira, não porque eu preciso comprar tal, porque é barato, porque não sei o que, porque eu posso usar isso, porque... E aí, os 10 anos passam, tem várias roupas que você nem usa mais, que caem em desuso, que você nem gosta mais. E eu não tô falando pra você não comprar. Eu estou aqui
colocando a minha realidade. Eu poderia e eu deveria ter comprado menos. Ter gastado menos e investido mais. Investido mais. E o investido mais, eu falo isso toda hora. Quem tá acompanhando, né? Quem não tá... Eu investir não é muito. Tava aqui falando, né? Com a nossa colega, nossa amiga. Cara, coloca $50, vai levando, depois você vê que ridículo. Como assim que vai ser só 50? Daqui a pouco você aumenta. E se aumenta, e aí você... Ontem eu tava com a aluna, ela falou, Thelma, eu fiquei legal, eu achei, ela assistiu o nosso episódio, eu adorei saber que eu também emburreci e que não fui a única, fiquei feliz, mas agora eu não sou mais burra, porque agora eu também sou investidora. Insuportável. Insuportavelmente cai nos dividendos lá na conta dela. E ela não é milionária, e agora eu não fico mais perdida, porque ela é casada com americano, e americano tem esse hábito já de investir, não é todo mundo, gente, americano também, muitos fazem sem fazer ideia de onde estão investindo, deixa o treino automático lá, mas é fato que eles estão na nossa frente. Ela falou, agora eu não fico mais vendida nas conversas com o meu marido e com os amigos do meu marido. Antes eu ficava muda, calada, parecendo uma bocó. Agora, minha filha, agora eu converso. Eu posso até não falar os termos que eles falam, mas eu entendo, eu participo e tal. E ela não precisou ficar rica milionária para começar a investir. Ao contrário, gente, a gente investe para enriquecer e não o contrário. Eu acho que o arrependimento de não ter começado a investir é geral. Todo mundo aqui pode falar, eu me arrependo de não ter começado ainda ou de não ter começado antes. E esse arrependimento todo mundo leva. Não importa se você começou cedo, até quem começou cedo, tem Warren Buffett, que é o investidor mais popular que a gente conhece, aqui americano, ele disse que começou com 13 e se arrepende. Olha aí pra você, imagina, eu comecei com 33. Esse chicote aí todo mundo tem, então comece, continue e tenha consistência e constância. Até porque o tempo, você estava falando, né, do tempo. O tempo é o componente que traz mais peso no cálculo, matemático mesmo. Porque quando a gente vai calcular tempo, a gente calcula dias, meses e anos. E aí o tempo não é esse tempo ágape. Ágape? Não, ágape é amor. Não é esse tempo cronos. Não é esse tempo... Gente, que papo de nerd, né, gente? Tá vendo, né? Não é o tempo filosófico que eu quero dizer. É o tempo que a gente conta no relógio mesmo. Que a gente conta as idades, que a gente faz. Então, esse tempo, ele é contável. A gente consegue colocar ele em fórmula e botar dinheiro no seu bolso. Então, minha gente, o tempo já está passando de qualquer jeito. E assim, sabe um pensamento que eu tenho? Eu falo muito isso pro meu esposo hoje. Vamos imaginar que eu não tivesse rendido nada, ok? Nada. Mas só o fato de eu ter o dinheiro, do dinheiro estar lá. Porque nos últimos 10 anos, e eu falo isso, eu comento isso com as pessoas próximas a mim, com as pessoas que convivem comigo, falo, cara, se há 10 anos atrás eu tivesse pelo menos colocado $1.000 lá por mês. Você entende? $1.000. Se e tivesse assim, colocado 100. Você tá entendendo? Às vezes, assim, eu tô falando 1.000 porque a gente já falou muito sobre isso nos últimos episódios. Se você tá chegando aqui agora, é um episódio mais rico do que o outro, porque é esse tipo de conversa que a gente joga aqui pra vocês e fica se expondo aqui nesse nível, colocando esses pensamentos, que é como a gente já comentou, que não é uma conversa que você encontra em qualquer lugar. Porque você vai conversar com as pessoas sobre investimento, é uma galera falando, mas é seguro, é seguro. Seguro, gente? Nasceu, não é seguro mais, acabou. Vou perder dinheiro. E se a bolsa quebra? Queridos, vamos lá. Se a Bolsa de Valores americana quebrar, os Estados Unidos quebrou. Não adianta você ter dólar, inclusive, mais. Eu tô olhando pra câmera errada. É essa daqui que tem que olhar, né? Tô olhando pra câmera errada. Deixa eu só falar uma coisa que você falou, que chique esse negócio do Cronos. A imagem de Cronos, editor, se você conseguir achar, Cronos era um deus lá da mitologia. Eu só quero fazer vocês entenderem a ideia do tempo, né? Que eu adoro. E é o que, gente? Fica mais inteligente também, né? Isso. A imagem do Cronos, ele é careca atrás e tem só o topete na frente. Por quê? A ideia que falavam na época, porque quando o Cronos passava, se você não pegasse na careca dele, atrás você não pegava mais. Ou seja, é justamente isso. É olhar... Eu acho que é Portugal que o ônibus... Tá escrito atrás o endereço, para onde que aquele ônibus vai, para você ver o ônibus que você perdeu.
Que doideira. O povo fica sacaneando os portugueses. O que passou, não adianta mais, você tem que estar pronto para o tempo, porque na hora que ele passa, se você não estiver pronto e não pegou na frente, atrás já foi, já era. Então, quem investiu, investiu, quem não investiu ainda dá tempo, sempre dá tempo. Eu tenho 40, eu tenho 50, tô parecendo a outra lá de 25. Gente, minha sogra tem 60 e poucos anos. Aí ela, eu acho que eu vou começar a guardar dinheiro. Eu falei, acho bom mesmo, viu, minha filha, porque você vai viver pelo menos mais uns 20 anos aí. Ela, acho que eu não vivo mais isso tudo, não. Mas finge que vive, porque vai que vive. Vai que vive, não me dê trabalho, hein? Guarda dinheiro, você vai querer ter dinheiro com 80 anos. Não é troco, não. Guarde dinheiro. Então, quem tem 60 anos, gente, 10 anos em investimentos, pode te aposentar. 10 anos em investimentos, pode te aposentar. Então, comece. E aí, a questão do investimento, esse é o meu primeiro arrependimento, de não ter começado a investir antes. Só que, agora eu vou partir lá do ponto do nosso primeiro podcast, do nosso primeiro episódio, que é a questão de você estar tão burra, e me perdoem, eu não estou te ofendendo. Burra é você não saber, não ter conhecimento. Não tá ofendendo. Não, mas é sério. Na época eu estava tão burra. Eu era tão burra. Eu era tão ignorante. Ignorante o fato de você ignorar. Porque assim, gente, hoje você não pode dizer assim, porque eu não tenho, porque eu não sei. Porque eu não consegui, porque ninguém me disse. Porque ninguém me avisou antes. Pô, você está ignorando um conhecimento. Ele quer nos trazer um café. Por falar em café, nós já vamos falar o quê? Da nossa Eli maravilhosa. Ela é a nossa patrocinadora, apoiadora oficial. Nós estamos aqui no estúdio dela. Ela tem esse ambiente aqui, vários outros. Aqui, cada canto que você olha aqui tem um ambiente diferente. E ela também faz eventos, enfim, festas, eventos corporativos também. A gente vai deixar aqui o @ dela, o Instagram dela, para você entrar em contato caso você queira, tá? Então, voltando aqui. Então, você hoje ignora, você está na ignorância, tá? E às vezes alguém fala isso pra você, ou eu estou dizendo isso aqui agora, você está falando, ai, meu Deus, que mulher mais sem educação, quem que ela tá achando que é? Não, mas você está ignorando uma coisa que tá na sua cara, tá na sua fuça, tá o tempo todo. E deixa eu te dizer, você tá assistindo esse podcast aqui, você vai ver muito anúncio. A gente escuta um negócio, começa a aparecer um tanto de anúncio, né? Investimento, não sei o que, não sei o que. Então, assim, tá na sua cara o tempo todo, mas você tá ignorando, você tá buscando o sitinho de fofoca, você tá buscando não sei o que, você tá buscando ver os comentários lá do hate da fulana. Então, assim, não adianta você ignorar. Eu ignorei. Sabe uma das coisas que eu me arrependo? Falando em arrependimento, eu me arrependo de não ter entrado em mentorias antes. Eu ia falar sobre isso agora, é o investimento em mim. Eu era tão ignorante e tão burra a ponto de, tipo, eu acredito hoje, na minha perspectiva, como pessoa, como especialista comportamental, como especialista em desenvolvimento humano, é você se transformar cada vez mais em vítima de si mesma. É se colocar em um sofrimento, em uma autoflagelação, sabe assim? Autopunição. Sim. Tipo assim, não, eu vou procurar algo externo. Eu não preciso disso. É perda, é igual ela falou pra mim, é perda de tempo. Meu Deus, as pessoas querem... E vai fazer o quê então? Fala pra mim. Qual é a ideia? Se não vai se desenvolver, se não vai procurar aprender uma coisa, fará o quê? Diga para mim, porque você já nasceu, tá aqui. Aí vai viver mais uns 40 anos, e aí? Vai fazer o quê? Mas, Thelma... Emburrecer mais ainda? As pessoas... Eu recebi uma pergunta muito interessante. O que você acha de incomum, que não seja comum, que precisa ser feito, que toda pessoa precisa fazer para prosperar? Eu falei, isso me levou a uma reflexão bem filosófica, inclusive. Hoje, o comum se tornou incomum. O básico. Né? E o básico. E as pessoas querem o quê? O pulo do gato, a virada de chave, um negócio extraordinário. Me dá um trem rápido aí, que eu consiga fazer rápido, um dinheiro rápido, sem precisar trabalhar, sem precisar me esforçar. E isso está levando as pessoas a uma burrice, a uma ignorância e a uma vida tão medíocre, tão miserável, que quando elas percebem, caem em si, elas já estão, como se diz, perdidas ou se sentindo no fundo do poço. Sabe? Então, assim, esse é um arrependimento que eu tenho, assim, disparado, porque, pensa, eu cheguei aqui em 2015, eu fui começar a, tipo assim, na verdade, eu acho que a gente precisa
de muita humildade. As pessoas confundem o que é humildade. Confundem total. Com o quê? As pessoas acham que ser humilde é não ter dinheiro, é ser bonzinho, é não falar, é não retrucar, é falar baixo. É deixar as pessoas... É deixar as pessoas montar, é sempre falar assim, não, eu não quero, não, eu sou simples, eu sou uma pessoa humilde. Mentira. Isso aí é só uma capa protetora, porque humildade, na verdade, é você chegar e falar assim, eu não sei, você me ensina? Eu não tenho e eu não sei como chegar, você pode me ajudar? Cara, pra mim hoje, o maior, assim, o auge de uma pessoa, assim, o maior... não é símbolo que eu quero dizer, mas... Característica de humildade é a pessoa saber reconhecer que ela não sabe pedir ajuda. Eu acho que humildade é inteligência. Também, porque te tira da ignorância. Porra. Total. E tipo assim, eu não vou aprender sozinho, eu peço pra alguém me ajudar. Isso é ser inteligente. É. Agora, olha só que loucura a galera, né? Olha só que loucura. É assim, quando alguém tá ganhando dinheiro, o Zé Peão tá assim... o fulano tá lá ganhando dinheiro, nem quer ensinar nada pra gente, quer lá ganhar o dele sozinho. Escondendo ouro. Tá escondendo ouro, você acha que é besta? Não quer contar pra ninguém não, quer ficar lá sozinho. Aí na hora que o cara fala, beleza, vou ensinar, vou abrir turma mês que vem. Ah, tá. Se tivesse ganhando dinheiro mesmo, não tava fazendo turma e não sei o quê. Se o cara não ensina, ele é um arrogante e não sei o quê. Prepotente e egoísta. Se ele ensina, mentira, não tá ganhando dinheiro, coisa nenhuma. Então o bonito rei do, sei lá o quê. Da sabedoria. O rei do sol, que é o quê? Que o fulano aprenda... O rei do sol. Eu vou botar esse apelido agora. A pessoa começa, porque... rei do sol. O rei do sol quer ser ensinado gratuitamente e ainda quer que a pessoa pop-up lá na casa dela. Seja rápido. Seja rápido. Não fique de enrolação, não. Não Vamos enrola. direto ao ponto. Gente, ajuda. Ajuda a gente a ser mais feminina. Não dá. Não dá. Aí, eu não sei, eu não entendo. Essa galera é difícil e agradável. Então assim, são dois... Por isso que continua burro. Sim! E por isso que continua sem evoluir na vida. O que eu tô falando aqui, gente, é que assim, eu cheguei nesse país em 2015. Eu fui cair na real em 2018. Mas eu passei 2018 inteirinho buscando conteúdo gratuito. É? Esses dias eu não sei quem que eu ouvi dizer. Mas é bom também o conteúdo gratuito. Não é que é ruim o conteúdo gratuito, ele é importante. O conteúdo gratuito faz aquilo que a gente falou ontem. Vai abrindo a sua mente. Não, e outra coisa, vamos lá, deixa eu só falar uma coisa com vocês, esse conteúdo gratuito, que a gente estava falando ontem. Sim. Eu falei, o fulano de tal, eu acho o fulano muito raso. Aí ela falou, é porque você só vê o conteúdo gratuito. Sim. Dentro da imersão, ele aprofunda. Sim. E a internet precisa colocar o conteúdão raso para a galera chegar. Quando a galera chegar, eu quero continuar. Ou não, eu não quero. Então, assistam também o conteúdo gratuito para você entender se isso daqui tá ok, não tô afim, não quero. Ou esse cara, eu não quero ouvir esse cara, concordo, né? Que a gente já até falou das assembleias de vozes. Não sei se foi em algum que a gente perdeu. O que é a assembleia de vozes? Eu entendo que esse cara é do caramba, eu entendo que ele é genial, mas não fala com o meu coração, não fala com a minha alma. Por quê? Porque esse cara fala um vocabulário que eu não alcanço, porque é um sotaque irritante, porque fala Porque gritando. não gerou identificação. E não quer. E você não precisa acabar com o cara. Não precisa. Gosto, por exemplo, eu, Thelma, Cíntia, não consigo ler São Tomás de Aquino, doutor da igreja. Quer dizer que ele não seja o cara. Pra Thelma não, né? Sou eu, doutor da igreja. Ele é o cara pra mim também, só que eu não entendo o que ele fala, porque ele é tão profundo, ele é tão sofisticado que eu não consigo entender o que ele fala, não consigo entender o que eu não lembro. Igual você falou do livro que você leu pela primeira vez, lembra? Sim, o 5º episódio do... Foi. O da Mente Milionária, foi. O 5º episódio foi. Mas você falou do Amanhã, não sei o que é do Amanhã também, outro livro, que você leu, entendeu nada, livro louco. Largou. O Poder do Agora. Eu li o livro, eu falei assim, gente, esse cara tá maconhado, tá... Chá de cogumelo. Tá drogado. E olha só, que falta de respeito, né? Olha o que a ignorância faz. Faz com que a gente falte o respeito com as pessoas. A gente perde a mão, a gente perde a linha. Porque o cara, ele é o autor do Poder do Agora. Não, e ele é um
Gente, ele é não é religioso que fala, não, ele é um... Acadêmico. Ele é um filósofo acadêmico e ele é teólogo, entendeu? Tipo assim, o cara é o cara pra estar escrevendo livro, ser best-seller, né? Quem sou eu que não escrevi um livro todo? Só que aí é o que até uma fala. Às vezes, e isso assim eu vejo muito, a galera tá tão no raso, e se mantendo numa ignorância, e aí a galera às vezes, né, que é o que até uma... E aqui isso serve pra gente também, tá? Eu não me identifico com fulano. Aquele fulano é raso. Não é o fulano que é raso, é você que tá no raso. É eu e você que estamos tão no raso porque a gente não quer pagar o preço para se aprofundar, porque a gente não quer reconhecer, às vezes, assim, deixar o ego ser forjado e falar assim, não, eu vou sentar na cadeira e ver de fato o que esse homem tem para ensinar. Eu vou dar um exemplo. O Paulo Kazak. Uhum. Foi um dos primeiros mentores, foi o meu primeiro mentor que me falou, minha irmã, se enxerga. Só que eu vou te falar como que ele falou. Eu falei pra ele bem assim, olha o nível da minha arrogância. Eu falei, Paulo, eu entrei na mentoria dele e hoje eu acho que ele não faz mais esse atendimento individual. E eu ganhava alguns atendimentos individuais, sentamos, e eu falei, Paulo, o problema aqui na minha região é que não tenho amizades para me nutrir. Eu estou praticamente sozinha. A gente sai, conversa e tal, mas é sempre uma conversa muito sem... Né? Ninguém me fala novidade, até o online não tem novidade. E aí ele falou assim pra mim, Thelma, quantos livros você acha que um cara de alta performance lê por ano? Aí eu botei alto 1 por mês. Olha eu rindo, que ridícula, ridícula. Aí uns 12, aí ele, uns 45, mais ou menos. Um cara que lê 45 livros por ano, não tem novidade mais. Ele tá ali sempre buscando ele mesmo ver aquilo de um jeito diferente. Então, às vezes, não tá no outro a responsabilidade de contar para você alguma novidade. Às vezes está em você, em entender que a gente tem muito o que aprender sempre. A gente precisa, de repente, você começar a construir esse ambiente. Ele falou, o que você está sentindo falta? Eu nem conseguia nomear o que eu sentia falta de tão... Cognitivamente falando, eu tava, né? Isso aí, essa necessidade que você sente é falta de um ambiente de troca. Construa, então, esse ambiente de troca aí. E eu calada fiquei, né? Calada ficou, né? Porque a bonita queria o quê? Eu queria um movimento que já existisse ali da minha região e que eu chegasse lá e alguém ficasse me nutrindo. Pra te servir. Pra me servir. Uhum. É isso que essas pessoas chegam num podcast como esse, graças a Deus que aqui a galera, mas chega no Reels e fala, para de conversinha, falou e não falou nada. Houve um Reels de 1 minuto, 1 minuto e meio. Não dá pra nada, gente. O que é 1 minuto e meio? E falou e não falou nada. O que eu falo pra uma pessoa dessa? Obrigada pelo engajamento, porque é a única coisa que eu posso falar. Então, você entende assim que às vezes somos nós que somos rasos. Demais. E eu falo, gente, você chegou na praia de Copacabana. Nunca fui, inclusive. Você tá lá. Aí você tá lá no rasinho. Nossa, porque aqui tem muita gente. Nossa, que praia cheia. Nossa, que praia isso. Calor, que povão, que ppp. Mas você também não quer ir pro fundo. Você não... mas aí eu não sei nadar e eu afogo. Pois é, bonita. Aí você não quer se desenvolver. Aprenda a nadar. Exatamente. Como a Thelma falou, como é que é? Rei do sol, rainha do sol. Pelo amor de Deus, você não quer aprender. Mas fica reclamando o tempo todo. Então, assim... Justificando e reclamando. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas querem estar muito no raso. E aí pergunta assim, mas e se eu pagar, e se eu investir e não deu certo? Eu nunca saí de uma mentoria ou de um curso, por mais raso que fosse, tá? Por mais assim, falei, vixe, paguei pra me aprofundar, cheguei aqui, deu no joelho, não foi bom. Eu nunca saí sem um insight. Não sai. Nem que seja como não fazer. Exato. Nem que seja como, cara, que nada a ver. Exatamente. Eu falei sobre a Assembleia de Vozes, foi agora? Ou foi no primeiro? Não lembro, mas fala de novo, qualquer coisa. Gente, é porque acontece, imprevistos acontecem. O que acontece? Às vezes, o fato, né, que a gente estava falando, esse negócio de ficar no raso, porque ontem mesmo eu estava falando com a Marjorie, eu acho fulano, eu não me amarro muito nele não, eu acho que ele fica muito no raso, e ela falou, porque você fica no gratuito, lá dentro,
do curso, ele se aprofunda, ele é muito inteligente, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Não significa, no entanto, que ele não tenha, que eu não reconheça que ele é um cara doutor na área dele, entendeu? Então, às vezes, o que falta é você identificar aquela pessoa que vai falar ao seu coração, que é o que eu ouvi, foi o Ítalo Marcilli falando a primeira vez sobre essa coisa da Assembleia de Vozes. Às vezes você está assistindo o nosso episódio algumas vezes, ou para relaxar, ou para aprender alguma coisa, para passar o tempo ouvindo alguma coisa diferente. Por que você aguenta ouvir a gente uma hora e pouco falando? Porque se comunica com você. Às vezes você se identifica. Às vezes você se identifica e às vezes você aprende, às vezes você relaxa, às vezes você ri, às vezes você está no mesmo nível que a gente de desenvolvimento e está ali relaxando, sente que a gente é sua amiga. Mas tem gente que não vai sentir, você não precisa falar mal do outro, porque você não se identifica com ele. Por exemplo, você começa a formar isso que eles chamam de Assembleia de Vozes sem até perceber. É inconsciente. Só que você não precisa, mais uma vez, dizer que o outro lá, o cara é um doido, igual o pessoal adora falar do Pablo Marçal. Gente, não é porque você não se identifica com ele que você precisa falar mal do cara e derrubar ele. E ficar querendo o insight raso, né? O insight logo. Bora, que eu tô sem tempo. Eu tava falando também que a gente passa 1 minuto, eu faço Reels. Você então, né? Principalmente quando você fazia da Amazon. Uhum. Nossa Senhora. O da Amazon, eu me lembro de eu ler os comentários, coitada da Marja. Que os comentários é 1 minuto e meio. E os comentários era... Cadê o produto? Cadê o produto que mais vende? Cadê o não sei o quê? Gente. Fala e não fala nada. Só falação. É só homem que faz isso, né? Só homem que faz isso. Gente, como é que pode? O povo Homem fala de mulher, mas é só homem. A concentração de Zé Povinho da machaiada é demais. É demais. Pra mim também. Todo mundo que vem falou e não falou nada. Eu tava ensinando como a pessoa calculava a reserva de emergência dela. Aí eu expliquei. Você vai pegar a sua conta assim, assada. Aí ele falou e não falou nada. Agora eu tenho que saber qual é a sua conta, o animal. Não, e outra coisa, às vezes, pra ele que não falou nada porque ele não sabe de nada. Então, ele é tão limitado, a pessoa é tão cuidado, gente, porque quando você ouve alguém, igual a Marjorie disse que lê um livro e falou, não entendi nada desse livro, a culpa é do livro, né? Agora... Porque às vezes a gente tá tão... eu dei o exemplo de São Tomás de Aquino, e tenho também Santo Agostinho, que eu tô com o livro dele lá, já tentei ler, tendo nada. E eu fico, deixa eu ouvir a música então, aí eu começo a ouvir. Mas é porque a profundidade desses caras, tanto São Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho, eles são considerados doutores da igreja. Até hoje... Os filósofos dizem que o único que conseguiu explicar a Santíssima Trindade foi Santo Agostinho para os filósofos. Porque uma coisa é você explicar, o outro entendeu se quiser. Uhum. Outra coisa é tu entender. Então, até hoje os filósofos têm escrito falando, né? Por isso que Santo Agostinho é doutor da igreja. Porque ele consegue explicar coisas subjetivas. Fé, gente. Quem explica fé? E ele consegue explicar isso para filósofos que são doutores, acadêmicos, inteligentes. Eu consigo ler? Não consigo ler. Faz parte da minha Assembleia de Vozes? Não. Porque eu não atinjo aquele desenvolvimento intelectual deles. É identificação. Não adianta. É a identificação, é o nível intelectual, é você conseguir entender. E às vezes você vai ter que ficar assim, ó. Ontem, aquele Reels que eu te mandei. Eu ia falar sobre ele agora. Porque eu ia comentar. Será mesmo que corre o risco do burnout? Ou será que é nós que não queremos nos aprofundar porque a gente vai ter que ficar nadando o cachorrinho até aprender de fato, boiar, nadar, voltar pra beirada, voltar pro fundo e ir até mais pro fundo? Não sei. Porque ontem a gente estava falando sobre um vídeo, um Reels, que o Ícaro de Carvalho postou. Que é igual ele disse, no começo ele era sozinho. A jornada empreendedora, ela é solitária, porque no começo você é sozinho. Porque no começo, enquanto você tá batendo cabeça, você é burro, você é iludido, você é chonga, você é tapado, você preguiçoso, tá só enrolando, um monte de coisa. Não quer trabalhar coisa nenhuma. Aí dá certo. Como a Thelma tava falando, porque no digital o negócio é assim, ó, escalou. Aí o povo fala, nossa, foi rápido. Não foi rápido, beleza, aí você dá certo. Aí depois você para de poder reclamar. Isso. Aí você para de poder reclamar. Aí igual ele falou, a meta dele era 90 milhões de faturamento. A empresa dele só bateu 70 milhões. Aí ele falou assim, com quem que eu vou falar?
reclamar que eu tô chateado porque eu não alcancei os 90 milhões. Com quem? Meus amigos. E aí o nível intelectual das pessoas é tão baixo que vai falar assim, que cara ingrato. Não, eu me lembro, eu sou de Brasília, cresci em Brasília, eu sou nascida em Anápolis, mas eu cresci em Brasília. E Brasília, gente, é funcionarismo público e empreendedorismo. Na pau, 50% aqui, ó. Então, eu conheci os dois lados, nunca fui funcionária pública, e eu me lembro do marido de uma amiga minha, que ele era do MPU, o salário dele era 10 mil reais, né, eu acho, na época. O meu salário era mais ou menos isso, só que eu era da indústria farmacêutica. Então, a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa, a gente convivia ali, mas eu achava que ele estava numa posição privilegiada, porque ele não ia ser mandado embora, né? Uhum. E o cara estudando igual um sudido. Porque ele... Bom sudido. Porque ele queria ser delegado. E eu olhava pra ele e falava assim, cara, se eu passo no MPU, eu ia ficar 10 anos abrindo um champanhe. Todo dia, no aniversário do MPU. Olha a mentalidade. Enquanto ele olhava para aquilo e falava, eu posso mais. Uhum. E hoje o bonito tá onde? Delegado. E não é delegado que ele quer ser juiz. Só que aí, para ser juiz, você tem que passar Polícia Civil Federal, direito, tem que ser formado em direito. Ele era formado pela UNB em direito, engenharia e e tava indo e eu lá. Eu falei, já tinha parado há muito tempo no MPU. Mas esse tipo de mentalidade aqui, ó, é que não vai chegar a juiz. E a gente estava comentando sobre o quanto a ignorância te mantém nesse ciclo de se tornar vítima de si mesmo, que você fica preso nesse ciclo de ignorância. Igual a Thelma comentou o negócio do livro. Eu li um livro que o cara era teólogo, filósofo, não sei o quê, um líder espiritual. E eu falava assim, gente, eu não sei se esse cara tá maconhado, se ele tá se ele tá virado. Com o livro de São Tomás de Aquino. Jesus, olha, e aí na época... Vocês acham a Bíblia difícil? Daí na época... Eu falei assim, caraca, né? Eu sou muito rasa, eu sou muito limitada. E aí as pessoas... O que acontece? A questão de ir pro fundo. Quando eu comecei a ler, que eu falei, eu vou ler. Não aceito ser uma mulher burra. Porque quando eu comecei a ler, eu falei assim, acabou, eu não vou aceitar mais ser essa burrice. Uma das coisas que eu falo pra gente mudar de vida é ser inconformada. É ser inconformada. Pra mim, assim, ser inconformada é diferente de ser ingrata, não tem nada a ver isso, não é ser insatisfeita, mas ser inconformada. E eu falei assim, eu não vou aceitar ser mais uma mulher burra, uma mulher rasa, uma mulher que só fofoca, uma mulher que não fala nada com nada, uma mulher que não tem gabarito, não tem nada, não quero mais. Vou ler. Beleza, vou ler. E eu começava a ler, eu falava, gente do céu, não é possível. Deve ser difícil, mas ser inteligente. Eu falava, eu li essa página inteira, não tô entendendo. Só que aí o que acontece? As pessoas, elas desistem de ir pro fundo quando a água bate aqui, ó, que bate a primeira onda que ela fala, opa, essa areia aqui tá mole, eu volto pra trás. Sim. Então, assim, eu tive que ir muito fundo, sabe? Assim, me aprofundar bastante. E você tá vendo o tanto de fundo que ainda tem pra ir, né? Putz, eu falei, caraca, quando eu achei que eu tava no fundo e eu só tenho 1,5 m, eu vou ficar o quê? É aí que eu tô. Eu tô no raso ainda, achando... Mas... Não fui ainda, não? A primeira onda bateu na lambada aqui da gente, a gente tá achando que a gente tá afogando. Ainda mais porque o mundo corporativo... Não vou falar de mundo corporativo. Mas por exemplo, essa é uma das coisas que eu me arrependo. De não ter estudo... É porque também tem algumas coisas que a necessidade surge com o movimento. Sim. Por exemplo, essa coisa da parte... Como é que eu vou te falar? Porque a empresa ela tem várias coisas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com estética, ela tem que se aprofundar como estética. Quer dizer o quê que ela vai ter cliente? Nada. Porque ela só é esteticista até agora. Ela vai precisar aprender a vender também. Dá para fazer os dois simultaneamente? Não. Mas tem uma coisa que eu não me arrependo. Sabe o que é? Quando eu entrei na internet há 3 anos atrás, eu era muito crua de internet, de posicionamento Meu amor, eu trabalhei com médico, eu falava com médico, eu sempre apresentei trabalho de faculdade, eu não tenho problema nenhuma com a fala, não tenho. Falo normal, tranquilamente. Mas quando chega na internet é diferente. É uma habilidade que você vai precisar aprender. Quando eu entrei, eu precisei, junto com isso, me aprofundar em finanças. O
que a maioria das pessoas fazem? Então prestem atenção, se você não está nessa. A maioria das pessoas se aprofunda na parte técnica. Eu fui fazer pós-graduação, eu fui tirar licença aqui nos Estados Unidos como educadora, né, financeira, não como outra coisa. Eu também fiz curso de finanças em Yale, eu fiz outros cursos de pós-MBA, essas coisas, por 3 anos. Só que simultâneo a isso, eu fui para a internet. Então, eu estava trabalhando 2 habilidades ao mesmo tempo. Se eu tivesse esperado terminar, eu entreguei meu TCC na pós-graduação agora, há poucos meses atrás. Eu ia estar começando na internet agora. Pois é. E nem estaria aqui gravando esse podcast. Não estaria aqui, eu ia estar onde? Me escondendo. Então, tem habilidades. Hoje, eu sinto uma habilidade, uma necessidade diferente. Talvez seja por isso que eu nunca quis me aprofundar, porque eu estava me aprofundando. Porque, gente, em finanças, ter autoridade acadêmica tem peso. Não quer dizer que eu saiba mais hoje. Não, eu sei mais hoje, mas não quer dizer que mudou a metodologia. Os meus alunos que começaram há 3 anos atrás e agora, a metodologia é a mesma. Mas até para minha confiança de, cara, será que é isso aqui mesmo? Eu fui me aprofundar, eu fui estudar. Até para esfregar na cara de nego, falei assim, essa daí nem estudei. Fui lá e fiz também, entendeu? Porque eu não preciso mentir uma hora dessa. Te entendo total. Aí, agora é que eu tirei essa lacuna, que eu não vou mais fazer pós e tal. Agora eu tô sentindo essa necessidade de ir para ser minha própria estrategista, para ser um pouco mais... Ontem, aquela conversa... Lembra? Vocês que estão acompanhando estão vendo, né? Que eu falei, cara, que ódio, eu tenho que estudar isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ontem eu falei com a Marjorie. Você vê, gente, como essas construções, elas levam algum tempo. Levam. Eu continuo com raiva. Ontem eu falei, Marjorie, não entra na minha cabeça. Velho, olha só, como que eu vou precisar fazer tudo isso, isso, isso? E aí ela falou uma coisa que talvez você já tenha falado. Só que eu não tinha entendido daquele jeito. Ela falou, mas quem disse que você tem que fazer tudo? Aí eu, você disse isso. E ela, eu nunca disse isso. Eu disse que você precisa liderar tudo. Eu disse que você precisa ter a estratégia em tudo do seu próprio negócio. Agora eu tô sentindo isso porque agora eu não preciso mais me aprofundar em finanças. Então esse é um arrependimento que eu não tenho e que você também não vai querer ter. Se você está se aprofundando... A Marjorie está fazendo isso agora. Se bem que esses estudos nunca acabam, né? Não. A Marjorie, enquanto ela começou a tirar licença, se aprofundar, tirei uma licença aqui, continuei fazendo um curso ali, ela estava já no game. Ela já estava fazendo com a pele em risco, né? Porque é na arena que o lutador pede conselho. Não é no treino que o lutador pede conselho. É quando sangra. Não é quando cai o suor lá com a espada de pau, né? Lá na arena. Lembra? Gladiador, não sei o que tem. Então, eles treinam, mas é lá na arena com a espada de verdade, na vera, é que você, putz, isso aqui vai ser grave. E aí você vai pedir conselho para quem te ensinou. Então, é fazendo simultaneamente enquanto você aprende, porque na prática a teoria é outra, meus queridos. É outra. E olha que incrível. Não, gente, fala sério, se esse não é um papo inteligente. Olha só. Porque às vezes você nem chegou nesse nível aqui ainda. Às vezes você tá aí na faxina, tá correndo atrás, ou às vezes você tá no processo, você tá fazendo um curso, você tá, enfim, querendo mudar a sua vida, e você tá assim, inquieta. Você não sabe o que fazer. Você fala assim, cara, eu vivo uma inquietude, eu vivo algo assim que não tô legal, e você não sabe o que fazer. E olha o que a Thelma trouxe, que é tão interessante. Esses dias, inclusive, eu tava escutando uma pregação da pastora Thalita, que ela trouxe essa questão dos gladiadores. Gente, lá na arena, presta atenção, quem eram os gladiadores que se tornavam heróis? Eles eram escravos, eles eram presos. Presta atenção, o cara saía de escravo, passava pelaquela arena, gladiava ali naquela arena e se transformava em um herói. Não morria, né? Porque uns morriam. Alguns morriam, muitos morriam, etc. Aliás, a briga era muitas vezes entre eles. Sim. A pessoa se tornava herói depois de muitas batalhas Depois vencidas. de muitas batalhas. Então, às vezes, você tá vivendo uma escravidão. Às vezes, você tá se sentindo como um escravo. E não quer ir pra arena. E não quer ir pra arena. Só que é na arena que você se transforma em um gladiador. Como a Thelma acabou de dizer.
E isso, Thelma, tem muito, até daquilo que a gente estava falando ontem, muito claro, sobre essa questão. Porque às vezes a gente vem aquela pergunta, o que nos falta? O que eu não tô vendo. O que eu não tô vendo. E se você não tem acompanhado os nossos episódios, eu te, assim, inspiro e te digo, vá assistir os outros episódios, porque a gente vem fazendo uma construção, uma exposição aqui de muitos insights poderosos, de coisas que mudaram a nossa vida. E que vão te mover. Sim, que transformaram a nossa realidade e que nós estamos aqui compartilhando com vocês. E aí, Thelma, entra nesse quesito do tipo, o que me falta? Às vezes te faltava os credenciamentos, as licenças, os diplomas, a parte acadêmica. Agora não te falta mais. O que falta agora? O que falta agora. E agora aí agora é outro game. Agora é uma outra praia, é um outro acesso, é um novo nível de profundidade. Como a gente está comentando esse do Ícaro, igual eu te mandei ontem. Aí, hoje degrau. A nossa reclamação é essa. Você tá preparada para falar? Nossa, Marjorie, minha meta era 100 milhões, só faturei 80. Que caceta, hein? E aí, assim, cara, Marjorie. E aí? Cadê esses 20 milhões? Você tá entendendo? Agora, olha o tanto... Agora eu vou sangrar aqui na frente de vocês. O quanto estamos sendo mesquinhas e medíocres e miseráveis. Porque a gente tá reclamando do pouquinho que a gente ainda nem fez. Tá querendo um resultado. A gente tá reclamando do resultado que a gente tá querendo. Enquanto quem nos inspira, e a gente tá vendo que quem de fato tem resultado, já tem resultados assim, muito maiores que os nossos. E será que nós estamos preparadas para conquistar esse resultado que a gente quer? Não, claro que não, porque senão a gente já tinha conquistado. E não tava reclamando de pouca coisa. Porque é pouca coisa. Thelma, quando a gente olha para isso, é pouca coisa. É pouca coisa para quem tá lá, né? Sim. É isso, gente, que a gente tem que pensar. É pouca coisa. Hoje... Até uma de um ano atrás, caramba, eu vou entrar numa pós-graduação, 40 anos na cara, vou voltar a estudar. Que lerê, hein, meu amigo. Hoje, você tá reclamando disso? Você nem sabe o que tá aqui, te espero. Até uma de daqui um ano, tadinha dela, não sabe de nada, inocente. Amiga, sua louca, vem que tá quentinha. Então, assim, e gente, são acessos que você tem que ir se aprofundando, como a Thelma falou aqui, eu entendo até você. Por quê? Porque você tá... Todo mundo tá num desafio diferente. Sim, eu treino pessoas, na verdade, quando eu caí em mim, eu treino pessoas, empresários, mulheres, desde 2014. Só que chegou num nível, num patamar que, tipo assim, qual é a formação que você tem? Então, hoje, quando a pessoa vem questionar, eu falo, eu sou formada em coach, eu sou neuropsicoterapeuta, eu sou formada em programação neurolinguística, a pessoa fala, opa. É porque a pessoa que pede a sua formação, ela não quer aprender com você. Ela quer te derrubar. Mas tudo bem. Tem uma formação aqui para aqueles outros. Outro dia me falaram num grupo aí de Facebook. Eu fui lá no LinkedIn dela e ela não tem formação, uma coisa assim. Eu falei, eu tenho formação sim, senhora. Do que você está falando? É que eu não vi no seu LinkedIn. Onde? Aonde foi que LinkedIn, quando foi que LinkedIn virou parâmetro? Eu não vendo no LinkedIn, eu vendo no Instagram. No meu Instagram, nos destaques, tem a minha formação. Caso te interesse, mas não é disso que você quer, né? Não é cara, isso. vem muito do pensamento que a gente sempre tem falado, assim, do brasileiro, da crença de que você é aquilo que você tem. Eu faço muitos cursos que tem, né, como é que chama? Certificados. E aí, a promessa, eu percebi que essa é uma promessa, inclusive, é uma narrativa que está agora em alta no Brasil. Porque aí o certificado você pode colocar lá no seu perfil do LinkedIn. Igual eu tenho vários cursos, é o que a Thelma estava falando. Enquanto eu me formava, eu me especializava como mentora, como terapeuta, enfim, de mulheres, eu já fiz cursos sobre produtividade. Esses dias eu fiz uma lista de quanto eu já investi em cursos. E você sabe que ódio? Eu não pego certificados. Eu pego todos. Então, eu devia ter pensado nisso. Eu pego todos. Porque o meu ponto ali era ter aprendido. Aprendi e acabou. Mas sabe por quê? Sei. Agora eu sei. Você entende? Mas já era. É tipo assim, mas teve muitos que eu não peguei certificado. Muitos, hoje eu falo, vou pegar, eu tenho de produtividade, de venda, estratégia, de tudo quando é treino que você pensar assim, ó, de inteligência emocional, de tudo. Por quê? Sabe qual é o melhor certificado que existe? Resultado, cara. Eu tenho centenas de alunos, eu tenho dezenas de depoimentos, tá lá no meu YouTube, dezenas de depoimentos de alunos que tiveram resultados. E eu tenho... Isso daqui tem muito mais peso, ou deveria ter para o meu cliente, do que
do que a minha vida acadêmica. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, que às vezes pode se tornar um arrependimento pra você no futuro, hoje pra você talvez isso não signifique nada, sobre a questão que a gente tem falado em alguns episódios sobre a mentalidade pequena em relação ao digital, né? Que é o quê? Às vezes você olha e fala assim, mas isso pra mim nem é importante e etc. A pessoa vai lá, faz um vídeo na internet e acha que é a grande coisa. Eu acho que eu já comentei, eu não sei se foi no episódio que a gente gravou com a Jaque e tal, mas eu comentei sobre que eu fiz uma lista dos cursos que eu fiz nos últimos 5 anos, só nos últimos 5 anos, formações, cursos, especializações. Dá um apartamento no Brasil. Eu nem faço essa conta. Você entendeu? Dá um apartamento no Brasil. Dá. Aí você, que não tem noção do que é os bastidores de você se tornar uma profissional competente, autoridade, com credibilidade e com resultado, olha e fala assim, olha lá, tá fazendo um vídeo na internet, tá se achando. Mas ninguém sabe como foi a construção. E o que tem? Deixa se achar. Sim, e aí é o que a gente comentou hoje até sobre uma pessoa, que a pessoa, às vezes você aprende a falar sobre um tema e você fica repetindo aquilo. Cara, você aprendeu sobre isso, mas você vai ter que ser a estrategista, você vai ter que ser sabe, a head do seu negócio. É a head do seu negócio. Igual sobre a Amazon, que eu comentei com você ontem. Beleza, você aprende a vender na Amazon. Isso vai te fazer um empresário milionário, ter resultados expressivos, significativos? Não. Ai, gente. Porque aí você aprendeu a parte técnica. Mas o que faz você se tornar um grande seller, um grande empresário fatural, é você se tornar um empresário. Aí a pessoa tem que se formar como empresário. Se formar. E aí é o que eu vejo num processo do meu esposo hoje, se tornando um empresário. O cara é um outro papo. É diferente, é aquilo que a gente estava falando ontem. Não é o braçal, não é o fazer. É o estratégia. É a estratégia, é o que faz o negócio ser diferenciado. Então, às vezes você fala assim, cara, eu já sou competente naquilo que eu faço. Vou limpar a casa, quer aumentar seu schedule? Porque aí o que a galera do schedule fala pra mim? Ai, Marjorie, minha maior dificuldade, onde eu tô sangrando, é no operacional. Eu não consigo ter mais casas porque eu não consigo sair do operacional. Você não consegue sair do operacional não é porque você não tem funcionário. Você não consegue sair do operacional porque você ainda não se tornou a empresária da empresa que você deseja ter. Você ainda é a funcionária da sua empresa. E aí tem alguém vendendo mentoria para te ensinar a sair e o pessoal fica falando, E você vai aprender como? Se não for alguém te ensinando. Diga para mim. Como que você vai aprender? Outro dia eu tava falando com meu marido. Meu marido falou, sabe o fulano de tal? Eu sei. Pois é o melhor cara que tem aqui de piso. Acho que era isso. Aí eu falei, legal, bom pra ele. Aí ele tá fechando a empresa. Eu, por quê? Porque não tem cliente. Não tem cliente? Não tem cliente? Nesse Sacramento inteiro. Nossa, o Sacramento que tá poupando de casa? Como assim? Sabe por quê? Deixa eu te falar. Quem aplica o piso não vende o piso, porque ele está ocupado aplicando o piso. Olha que coisa mais novidade. Uou, ninguém sabia disso. Não vai crescer. Para você ter uma empresa, você tem que desenvolver outras habilidades. Para você que é isso que eu agora tô tô desenvolvendo. Tô buscando, peraí, não é só esse caminho aqui, deixa eu ver. Começa a conversar, aí descasca um pedaço da cebola. Aí eu continuo conversando, não, você não entendeu, descasca toda a cebola. É uma capa atrás da outra. Só que ficar aí chorando, daqui a pouco vai vender a empresa de limpeza também. Sim. Ou vai ficar, vendendo vai, né, gente? Porque vai fazer o quê? E olha que incrível, assim, se você pensar na sua trajetória, quando foi que você se tornou de fato empresária? Porque trabalhar com pai, você ainda não é empresária. Não, vou me tornar empresária, tô me tornando agora empresária. E a minha mãe é uma das que fala, você é muito boazinha, você não sabe ser líder, minha mãe falou pra mim. Falei, eu não sei mesmo, tem que aprender. Tô aprendendo. Sim. Mas, aí é um arrependimento que você tem. Pensa o seguinte, o que eu tenho que fazer hoje para não me arrepender no futuro? Ou para me arrepender menos? Porque a gente sempre vai se arrepender, né? Sempre, eu acho que sempre vai se arrepender, mas O que eu preciso fazer hoje? Ontem eu estava conversando com uma pessoa da minha mentoria, né, sobre isso. Ela falando, hoje eu com 50, acho que eu tinha que ter feito antes. Aí eu falei com ela exatamente isso.
O que a de 60 vai se arrepender de você estar fazendo agora? Porque o que aconteceu já Ou de não foi. estar fazendo. Ou de não estar fazendo. O que a de 40 não fez, velho, tá aqui. Já chegamos. E daqui para frente, o que essa coisa do desistir também, a gente estava falando ontem, né? Desistir, mudar de ideia, tanto faz, tá, gente? E não é feio desistir, não é feio mudar de ideia, só que você encara o negócio. Tem gente, depois eu posso até te falar quem é. Uma pessoa que eu me admirava, quando eu entrei na internet, falava que massa, ela ensina a melhorar a faxina. Sair do operacional, fazer uma empresa. E a bicha tinha tantos resultados, ela era tão... Eu me inspirava nela, a presença dela, lives e tal. Eu achava, cara, que massa essa menina, né? Gosto dela. Acho bem legal, me inspirava. E ela sumiu. Parou, eu sei que a parceria dela não deu certo e tal, que a gente conversava às vezes, aí eu falei com ela, esses dias, menina, me conta, o que você tá fazendo? Tá fazendo alguma coisa ainda nesse sentido? Aí ela falou assim, não tô, eu me arrependo de ter parado, nem vi que ela tinha parado. Morri de dó. Ué. Não foi por ela, foi porque ela transformou tantas faxineiras em empresárias, ela tirou tantas mães que hoje estão mais presentes com os seus filhos, ela pegou a pessoa assim, ó, ajudou tanta gente a se desenvolver, eu fiquei assim, caramba, eu achei que ela seria o número 1 daqui, dos Estados Unidos, nessa pauta, assim, nesse assunto. E aí ela fala assim, não para, porque eu me arrependi. E voltar é difícil. Yes. É difícil porque você não quer acionar aquilo de novo, de onde você saiu, né? Então... é daqui pra frente, gente, não para. E aí vem aquela pergunta que eu te fiz ontem. Qual é a narrativa que você tá contando pra si mesma, que você queria que ela se tornasse verdade, pra você ter um respaldo pra dizer assim, não, eu parei por conta disso e disso e disso. O que você tá querendo se convencer? Cuidado com a fala, ai, burnout, não sei o que, é isso, é aquilo. O que você tá querendo que se transforme em verdade pra ser um respaldo, pra você dizer assim... não, mas foi por causa disso, para você ter uma justificativa. A gente tem que parar para pensar nisso. Tem que parar para pensar e tem que propor. Tem. Porque o propor então a solução é parar? A solução é essa? Assume? Sim. E eu não tô falando que eu vou parar não, tá, gente? Porque às vezes você tá aí, às vezes você quer voltar pro Brasil, tá pensando em voltar pro Brasil, às vezes você tá falando, vou vender meu schedule, ou às vezes, sei lá, você tá estudando já há tanto tempo sobre algo, às vezes, por exemplo, você tá na estética há tantos anos, e aí você tá, vou parar. Porque o que eu percebo, Thelma, é que muitas pessoas que chegam aqui e começam a empreender aqui, nunca empreenderam no Brasil. Então, cara, empreender, como você falou, vai te transformar em uma outra pessoa. Em uma pessoa assim que você vai ter que pensar em muitas coisas. E é igual eu falo, pra Amazon, né? A gente já treinou várias pessoas e as pessoas não dão conta. E aí, às vezes, você que tá aí, você fala, sabe, porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho tempo. Não é. Eu, como mentora de pessoas, de empresários, eu posso te afirmar. Não é. Tem pessoas que têm muito dinheiro. Tem pessoas que têm muito tempo. Tem pessoas que têm muito espaço e não conseguem. Não é. Não conseguem. Nunca entende? é, gente. Tempo e dinheiro nunca é o motivo pelo qual você tá aí. É só a narrativa, a historinha que você tá contando. São as objeções universais, né? Sim. Nunca é. Tempo e dinheiro, nunca, nunca, nunca. Tira isso da sua cabeça, não é isso. Ontem eu tava ouvindo um áudio super provocativo e a pergunta era, o que você não faz porque não tem coragem? Ou o que você deixa de fazer? Se eu tivesse coragem, eu deixava de fazer isso. Se eu tivesse coragem, eu deixava de fazer aquilo. Puts. O que você não faz ou deixa de fazer por não ter coragem? E encara essas percepções. E olha, esse áudio foram uns 8 minutos e eu demorei. Lá pelo meio pro final que eu fiquei começando a... Cara, se eu tivesse coragem, eu faria isso. Ou, se eu tivesse coragem, eu deixava de fazer isso. O que você não faz ou deixa de fazer por falta de coragem? Não é falta de tempo. Não é falta de dinheiro. É falta de coragem. Reflita. Reflita e traga isso pro hoje. Hoje, agora. Você tá vendo a gente, ouvindo a gente, fazendo não sei o quê. Agora, se você desligar o seu telefone, o que você ia deixar de fazer? Quer saber de uma coisa?
Dane-se, pá, vou deixar de fazer por falta de coragem. Pensa, não tô falando pra deixar também. Ou deixa, será? Sim. Mas reflete sobre isso. E quando você tiver essa resposta, você vai ver que não é falta de dinheiro. Porque, gente, fazer dinheiro existe, um monte de jeito de fazer dinheiro. Ainda mais aqui. Não, e assim, gente, são muitas coisas assim que precisam ser colocadas. Outra coisa que eu me arrependo, que a gente tinha falado, são das conexões que eu fiz. E aí, o que acontece? Thelma falou a mesma coisa de algumas conexões. Não é que... Vou corrigir. Meu Deus, né? Vai que algumas amigas minhas assistam isso e falam, uai, que louca, que a outra. Uai, doida, né? Arrependeu? Tá aqui como assim? Não, gente, vou corrigir. Eu me arrependo de algumas conexões que eu fiz, de algumas amizades que eu fiz, de algumas pessoas que eu me conectei e da forma que eu me conectei. Por quê? É como eu tava falando com a Thelma. Você chega aqui vulnerável, eu acho que a vulnerabilidade nos coloca muito nesse lugar, a carência nos coloca muito nesse lugar, a rejeição, o fato de se sentir deslocado, perdido, te coloca muito nesse lugar. E você acaba fazendo qualquer tipo de conexão, né? Qualquer pessoa, você fala, nossa, a pessoa vai ser animada, vai ser feliz, vai ser o quê, vai isso. E às vezes você acaba... Lembrei, a Thelma falou um negócio, agora eu lembrei do que você falou, sobre questão de, eu não sei se foi num episódio ou se foi em um dos nossos áudios, que a maioria dos BOs que você vê que existe entre pessoas ali, foram situações geradas pelas pessoas mesmas, entendeu? Tipo assim, foi gerado por ela, foi por estar em um lugar que, tipo, por que ela não percebeu que aquele lugar era um lixo, sabe? Por que ela não percebeu que aquelas pessoas iam levar ela para aquele lugar? Ou que ela também estava indo por aquele lugar, por aquele caminho. Então você disse isso, eu não lembro se foi no 3º ou no 4º episódio, tá, gente? Do podcast. Que, assim, na maioria das confusões que ela vê as pessoas entrando, elas se colocaram ali, se permitiram estar ali. Elas, inclusive, provocaram de certa maneira. Sim. Mas você esperava o quê? Você tá num meio de pessoas que é só fofoquinha falando da vida alheia. Só fofoca falando da vida alheia. E você tá lá. Você espera o quê? Aprender algo lá? É óbvio que vai dar confusão. É óbvio. E ainda regado a álcool, a cachaça. Gosto. Ela falando dela mesma. Gosto. Eu gosto de beber um vinho e tal. Mas o ambiente perfeito. Uma vez, uma amiga minha... Um ambiente perfeito para o caos. Que eu gostava muito dela. Gosto ainda, mas... E aí a gente conversando ali e a gente com ideias completamente diferentes sobre uma pessoa. É foda, né? Nós duas discutindo sobre uma pessoa. Ela defendendo e eu dizendo, não é vítima, essa aqui é adulta, não é vítima. E aí teve uma hora que ela gritou comigo. Ela gritou comigo. Eu fiquei calada, olhando para ela e pensando, onde foi que eu deixei ela achar que ela pudesse gritar comigo? Mas você tá num ambiente correto para o caos. Cuidando da vida do outro e por causa de um terceiro. Eu fiquei ali, eu fiquei olhando para mim. Esse foi um dos momentos chaves que eu falei, nunca mais ela e nem ninguém vai gritar comigo. E não é porque eu vou gritar, vou brigar, vou lá. É porque eu vou me posicionar de tal modo que ela não vai achar que ela pode falar assim comigo. Porque se ela gritou comigo, se ela trouxe fofoca pra mim, se eu estava naquela situação, foi porque eu permito que as pessoas me tratem assim. Então hoje eu me arrependo de ter me deixado levar. Porque eu sou muito parecida com... Nós duas somos muito parecidas, que a gente fala demais, né? Não é à toa que a gente tá aqui nesse podcast. Ah, meu Deus, dá bom dia a cavalo, né, amiga? Tem hora que meu marido veio falando, Thelma, nossa... Evita. Aí eu falo pra ele, dá umas dicas mais suave também, porque você fala de um jeito que humilha demais na frente dos outros, fala assim, ó, dá um gesto, fala. A minha irmã, ela fica assim, ó, Marjorie, quando ela estica o ar, tá bom, vou calar. Dá umas dicas mais suaves, porque o meu marido não dá bola fora, não dá. Eu dou bola fora de manhã, de tarde, de noite. Eu não percebo, eu não saco as coisas. Porque eu tô tão ocupada falando. Cara, que ódio. E aí ele não dá bola fora. Eu falo pra ele,
Me ajuda, mas me ajuda de boa, cara. Por quê? Porque também fica... Isso, Juro pra você, eu falei pra ele, olha do jeito que você fala comigo. Ê, Thelma, pode beber, pode parar de beber. Você espera que eu reaja como? É óbvio que eu vou ficar com raiva. Dá uma dica de boa. Tá vendo? Cria crise dentro do casamento à toa. Não, amor, me ajuda. Mas me ajuda de boa. Então, eu me toquei que é óbvio que aquilo ia acontecer. Que raios eu tava fazendo ali? Tocando o assunto desse jeito. Hoje eu ainda convivo com as pessoas e tal, mas, meu amor, começa a falar de fulano, eu levo pra lá. Começa a falar de Beltrano, eu levanto e saio. É por isso que às vezes você se coloca em crise que você não sabe como que você se meteu ali. Precisava estar lá. Você tá entendendo? Aí, por exemplo, igual esse assunto que a Thelma trouxe assim, e a gente trouxe esse arrependimento. Cara, eu já vivi crises assim com pessoas que eu falo, pelo mesmo motivo que a pessoa te ama, ela passa a te odiar. Aí ela te ama porque você é amiga, que ela pode falar dos outros, que vocês falam da fofoca do... Do nada ela para de te odiar, porque você comentou algo sobre alguém que ela gosta, perdeu a mão. Você perdeu a mão pra ela, bateu errado lá, acabou. Sim. Eu já vivi situações, uma recente que a gente comentou, enfim, que eu falei assim, o que levou essa pessoa a achar que ela podia falar assim comigo? Velho, é isso. Você entendeu? Eu fico assim, ó, fulano me liga. Mas por que ela acha que ela pode me ligar? Uhum. Eu fico assim, por que fulaninho acha que pode me ligar e eu vou atender? Eu acho um absurdo. E às vezes pra falar dos outros, às vezes pra isso e aquilo. Pra qualquer coisa. Aí o que acontece? É pra me Aconteceu ligar. uma situação. Porque a pessoa, né, me ofendeu e tudo mais. Eu falei, o que levou essa pessoa a achar que ela pode falar desse jeito comigo? Só que é espaço demais que eu fui dando. Os sinais estavam ali o tempo todo. Só que eu não quis enxergar. Baixa demais, mostra a bunda. Você tá entendendo? Tava ali o tempo todo. Ela mostrava o mesmo comportamento que aconteceu comigo, ela mostrava em relação a outras pessoas. Me ligava, inclusive, pra ficar horas falando e comentando sobre outras pessoas, fazendo comentários. E eu dei esse espaço. Sim. E aí, o mesmo motivo pelo qual eu era amada, eu passei a ser odiada. E aí, o que acontece? O problema não é o que as pessoas pensam sobre você ou as conexões que deixam de fazer. É que em toda ruptura, em toda desconexão, ela vai levar pessoas com ela, porque as pessoas, aquela versão... Todo conflito, né? Sim. Porque tem ruptura que é morte lenta, você não precisa romper com todo mundo. Mas tem uns rompimentos que é necessário acontecer. Fala, olha, aqui deu. E aí, você sempre tem um grupo e tal. E aí, aquela versão que a pessoa conta de você é a mesma que as pessoas enxergam de você. Vai com Deus, vai todo mundo. Exato, vai com Deus. Só que assim, por que eu me permiti passar por isso? A gente aprende não sei o quê, mas eu poderia ter levado menos na cabeça. Isso, 40 mais. Essas coisas que eu te falo às vezes. Gente, sério? Por quê? Você entende? E aí, o que acontece? Eu tinha falado antes aqui pra Théo, que vocês não sabem, a gente tava gravando aqui, não tava gravando. E a gente já tinha falado um monte. Então, assim, os insights serão diferentes. O que acontece? Qual que é o problema que existe nessas conexões? Às vezes você sai com um aprendizado bom, beleza. Às vezes, minha filha, você sai assim... Não precisava. Aí você perdeu tempo, você se desgastou, você deu motivo para outras pessoas ficarem falando mal de você porque você deu espaço. E aí, tipo assim, às vezes você vai ter que se consertar com outras pessoas, às vezes você perde. Assim, é um rolê tão grande. E por que você se permite isso? Então, às vezes é por carência, é por rejeição, igual eu tive que trabalhar em mim o sentimento de rejeitada que eu tinha. Porque o que acontece? Às vezes você nem sabe, mas você também se sente rejeitada e nem sabe. Todo mundo se sente. Sabe? Se você é aquela pessoa, tipo assim, nossa, eu tenho que agradar. Não, eu tenho que servir. Não, se eu não me conectar, o que vão pensar de mim? Ou, às vezes, também você se coloca num lugar que todos precisam de mim. As pessoas me chamam. Então, olha, você o tanto tem que eu sou boa. Olha o tanto que eu sou boa. Então, eu acho que me faltou, você tinha comentado antes, sagacidade. E hoje eu falo... Malícia. Hoje eu falo para as minhas alunas, para as minhas pacientes, desenvolva agilidade. Você vai errar. Nós vamos quebrar a cara. Erra rápido. Erra rápido. Conserta rápido, aprimora rápido, vamos rápido, seja rápido, sabe? Fica na frequência. Menos tempo moendo cana. Sim. Cara, a última vez que a gente veio gravar, eu passei 2 semanas trabalhando numa coisa na minha cabeça. A gente conversou, eu ficava com meu olho tremendo, lembra? Lembro.
Meu olho tremer, parou de tremer, inclusive. Aí, tá vendo? Porque às vezes e é isso que eu percebi, eu demoro muito pra Digerir. Agora, outra coisa que eu aprendi rápido é pegar um negócio no ar. Porque, né, é a mesma hora que eu falo que eu não pego um negócio no ar. Mas você tá aprendendo. Tem gente, que finge muito bem. Então tem conexão daquela pessoa que você tava me falando, que a gente tava comentando ontem. Ah, porque Marjorie, isso eu vi lá no começo. Cara, pra mim a pessoa fingiu muito bem. Não, mas ali eu acho que você emocionou por causa de outra coisa. Depois eu posso estar Sabe como é que é aqui, né, gente? É porque a gente tem umas amizades que a gente emociona. Sim. E isso é outra coisa que o Simão me puxa. Ele, minha filha, acorda. Depois de uns 2 meses, nossa, que imbecil. Uhum. O homem é mais, né? Mas, enfim. Mais resguardado. Uma frase, assim. Foram 2 pessoas que com uma frase eu peguei. Ainda mais no digital é fácil, porque a pessoa posa muito. Gente. Muito no digital. Vocês estão entendendo? Na vida real, menos um pouquinho. Solta uma coisa, mas no digital é tudo muito construído, é muita narrativa. A pessoa consegue, mas eu falo, ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Minha filha, consegue não. 2 semanas ela cai. Sim. E aí hoje eu falo assim, eu poderia ter sido menos ingênua, menos maçã podre também dos lugares. Eu poderia ter sido menos vulnerável. Eu poderia ter sido menos Zé Povinho. Sim. Eu poderia ter me colocado menos em situações, até eu trouxe um negócio antes, que é aquilo que você trouxe, tipo assim, como que eu não percebi isso antes, que você comentou de uma questão de alguém aí, da limpeza, não sei o que foi. A gente tá vendo? A gente perdeu o insight. Mas é tipo assim, lembrei. Por que a gente aqui não avalia, até uma vai falar sobre isso melhor, que ela que tinha trazido isso, a situação que a gente tá se colocando, tipo, se eu estivesse lá no Brasil, eu me colocaria nessa situação? Eu conviveria com essa pessoa? Eu conviveria com essa pessoa? Eu aceitaria esse tipo de coisa? Não conviveria. Você tá entendendo? Esse tipo de conduta? Eu jamais frequentaria um ambiente eu nem iria no mesmo restaurante que essa pessoa. Nem é mais rico ou mais pobre. Eu nem frequento. Uma vez eu perguntei para uma brasileira aqui. Eu falei, menina, aqui não tem uns cafés tipo Copenhague? Ela, que é isso? Aquela cafeteria, ela, querida. Nunca sentei numa Copenhague da vida. Então, às vezes, é isso. Lá no Brasil, eu sei, quando a pessoa fala assim, fiz direito na faculdade e tal, eu já sei mais ou menos o estilo daquela pessoa, qual será a frequência ali, qual seria a avó daquela pessoa, qual seria o pai, a mãe, o irmão, quais seriam os ambientes que aquela pessoa frequentaria. Eu fiz a faculdade Y, eu já sei também. Aqui, a pessoa falou, sou brasileira, você coloca no mesmo lugar faculdade que você, rua, parece que você cresceu junto com a pessoa. Só porque falou que era brasileiro. Mas com pai, mãe, não conhece. Minha mãe tem uma frase que eu amava. Ela falava, esse povo de Brasília, porque eu cresci em Brasília, mas minha mãe, ela é goiana, ela segue com essa coisa de conhecer todo mundo, né? Ela fala, esse povo aqui de Brasília parece filho de chocadeira. Você não conhece a origem dela. Quem é a mãe dessa sua amiga, Cíntia? Que ela me chama de Cíntia. Eu sei lá, mãe. Quero nem saber também. Sei lá, e aí você não conhece o tracking dela, o histórico dela. É o que a gente falou no primeiro episódio, né? O background, o tracking, cara. E aí por que a gente aceita? Porque é brasileiro. Só porque é brasileiro. Aí vem carência, aí depois toma na cara e vem com a frase, conheci o pior do brasileiro. Exatamente, tem muito essa frase. Você conheceu o pior do brasileiro? Você que tá nos assistindo? Não, sabia? Também não foi tanto. Eu conheci. É? Nossa, mas eu conheci, gente. Só que hoje eu era uma pessoa que me colocava nessas situações. Aquilo que você disse, assim, foi a carapuça pra mim. Muitas coisas hoje, ao invés de perguntar por que a pessoa fez aquilo comigo, por que aconteceu aquilo? Não, porque, né, eu como cristã, crente tem muito disso. Porque era um aprendizado que Deus queria. Não. Às vezes não é. Às vezes Deus tá falando, pelo amor de Deus, sai daí, menino. Sai daí, menina. Sai daí, você não tá vendo. E você tá, não. E aí depois, não, porque Deus queria me ensinar alguma coisa. Deus olhando lá de cima e falando, minha filha. Aquele meme de Deus. Bota o menino no meio de Jesus, assim. Gente, sabe? Pelo amor de Deus, às vezes Deus tá te mostrando com todas assim,
mas você tá agradável ficar ali. Às vezes a pessoa ou supre uma necessidade sua, ou coloca você lá em cima, entendeu? Então, esse é um arrependimento que eu tenho muito. O que você muito. não... A gente já tá indo pro final, eu quero saber assim, o que você não se arrepende? Ixi, eu me arrependo de muita coisa. Eu não me arrependo de ter vindo pra cá, porque muita gente se arrepende disso. Né? Eu não me arrependo. Nem eu, não me arrependo. Eu não me arrependo, eu acho que foi extremamente importante pro meu crescimento em um todo. Porque teve um episódio, gente, que foi até, acho que ele foi um dos que foram perdidos, mas que eu falei sobre a questão do parasita e do hospedeiro e do parasita. Eu, hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu entendo que eu era um parasita De no quem? meu pai e na minha mãe. Eles eram meus hospedeiros. Entende? E, pai e mãe, tem que... Não tem, mas eu era... O parasita, gente, ele é um parasita, ele não faz nada. Então, ter vindo pra cá me transformou muito nessa pessoa que eu sou hoje. Entende? Assim, porque realmente, assim, trouxe muita clareza, porque é aquilo que a gente aprendeu lá com o Emerson sobre a questão dos filtros, né? A cada movimento você vai abrindo o seu filtro, a cada passo que você dá, a cada conhecimento que você tem. Que é um viés, né? Que é um viés, que é o visiático. Eu também não me arrependo de ter vindo. Eu não me arrependo de ter entrado no digital simultaneamente enquanto eu estava estudando, me aprofundando mais. Isso que a gente falou no outro que perdeu, né? Não, a gente falou sobre isso, né? Não, acho que agora, foi, sei lá. Nesse agora que perdeu. Porque às vezes, que nem você também não, você continuou no digital, você continuou online, você continuou dividindo a sua trajetória enquanto estudava, enquanto aprendia. Para você, eu imagino, né? Que é mais fácil, foi mais fácil, porque você já vem da blogueiragem. Eu venho da blogueiragem. Foi mais tranquilo mesmo, assim. Eu não tenho dificuldade em expor processos. Eu tenho. Eu sei que você não tem. Não tenho. E é uma das coisas que eu admiro em você e que eu tô aprendendo. Eu tenho. Eu tenho bastante, inclusive. Sabe por quê? Porque o meu lado narcisista não deixa. Não deixa eu mostrar fraqueza. Mas aqui eu tenho mostrado muita fraqueza. Tem. Vixe, você tem exposto até demais, hein? Né? Tá mudando, tá vendo? E eu aprendendo, a gente evolui. Mas eu vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado, talvez, que é uma profissional e que, tipo, fica pensando assim, porque se eu mostrar isso aqui, as pessoas não vão acreditar não vão confiar em mim, ou eu vou mostrar que eu sou fraca, que eu não sou competente. O processo gera conexão. Mas eu entendo que existe o você mostrar vulnerabilidade e existe você sangrar em tanto. Não, aí é a parte da estratégia. Porque eu, por exemplo, eu compartilho processos. Só que eu sou muito intencional. Extremamente estratégica. Isso é o que eu falo de você. Essa sua característica, que é a mesma característica que eu falei no outro aí, que eu não lembro qual, que você se vende muito bem, porque é muito linear, e eu amo isso, eu falo que isso é do leonino, né? Mas além de ser o leonino, que é o exibido, que mostra, você é estratégica. E essa estratégia, esse jeito estratégico é com estudo. O colérico tem muito disso, tá? O temperamento colérico e o perfil comportamental dominante tem muito disso. A liderança, a estratégia, os ajustes e etc. Estar bem pontuado, ritmado, ele tem muito disso. Só que todos nós... Mas é treinado. Pra mim é uma habilidade natural. Essa, pra mim, pro colérico, é uma habilidade natural. O sanguíneo, ele é do show up. O sanguíneo, aonde ele chega, ela é aquela pessoa assim que envolve o ambiente. Eu sou colérica sanguínea. Então eu consigo eu tenho as habilidades naturais deles. Eu tenho esses dois também. Eu era quase empate quando eu fiz o teste. Então, todos nós temos os 4 temperamentos. Você consegue adaptar. Aí, pra quem não tem ele como primário, o colérico ou o sanguíneo como primário, consegue adaptar. E também a gente não é só o temperamento, não, né? Não. Às vezes você foi crescendo. Por exemplo, isso que você falou. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que toda vez que ele palestra, eu ouço alguém falar, nossa, como ele é arrogante, né? E eu falo, nem achei. Mas é o jeito que a pessoa fala, ele tá contando as vitórias dele. Um outro entra no palco e conta as vitórias dele e fala, que cara massa, né? E eu fico assim, mas qual foi a diferença? Eu tô vendo os dois contando as suas vitórias. A diferença
É identidade, personalidade. É o que faz as pessoas gostarem da gente, é a identificação. Mas ele tem um nível alto. De gente fala, todas, às vezes fala, eu acho ele arrogante. Eu achava. Você já sabe quem eu tô... Então, por quê? Porque eu achava. Difícil eu achar alguém arrogante, muito difícil. Desde que ela tenha resultado. Se ela tem resultado, eu não acho que aquilo é arrogância. Arrogância, quando a pessoa... eu não costumo achar as pessoas difícil achar alguém arrogante. Eu consigo desenvolver isso muito bem, eu sou muito estratégica, porque, por exemplo, eu sempre fui vendedora, né? Vendedora de armário, vendedora... Mas ele também. Só que assim, meu pai falava assim, Marjorie, porque existe uma diferença. Tem pessoas que atuam em arquétipos, personificam aquilo ali, o arquétipo do herói, do governante e do líder. O arquétipo do governante e do herói tem que tomar um certo cuidado, porque gera um afastamento, e aí é toda uma composição de elementos. O Pablo Marçal, ele é governante. Sim. Por isso que muita gente chama ele. Sim, de arrogante. Só que você vê que quando ele quer ficar de igual para igual, ele se veste de camiseta. Ele faz assim, homem até comum. A postura, né? Sim, é o homem comum. Eu sempre tive do homem comum. Eu sempre tive da popularidade, nossa, de igual para igual. Até a fala. Você percebe que até a sua fala, por exemplo... essa palavra que você usa bastante, chamar as pessoas de burro, chamar você mesma de burra, eu cresci, eu voltei a falar essa palavra agora. Lá em casa era proibido, ninguém é burro, tá louca e tal. Eu voltei, agora eu aprendi, pronto, quero chamar todo mundo de burro. De novo. Até esse vocabulário faz a pessoa do outro lado, se identificar e rir, né? Porque é do homem comum, mas eu sempre fui assim... da popularidade. Sim, tipo assim, eu queria... Não é que eu queria, era automático. O que ela tá falando não é que ela quer ser popular. Mas ela usa o vocabulário popular. Sim, é porque para gerar maior identificação. Gente, É gente como a gente. Aí a gente falando sobre a questão da estratégia. Eu fui me desenvolvendo no digital e eu fui entendendo que as pessoas... E aí eu ia falar sobre vendas, né? Eu sempre vendi muito bem. Meu pai falava assim, essa pessoa aí não vai vender, não vai comprar de você. Eu falava, vai comprar de mim sim, ela vai comprar. Eu lembro uma senhora uma vez, assim ó, chiquíssima, riquíssima. Meu pai falou assim, Marjorie, você tem 22 anos de idade. Olha a cara dessa mulher, essa mulher tem quase 70 anos. Essa mulher tem experiência de vida, você acha que ela vai comprar de uma badeca igual você? Eu falei, espera, porque eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, né? E armário planejado sempre foi uma coisa de high ticket e tal, né? E eu vendi pra mulher, meu pai falou, meu Deus, o dia que você falar pra mim que vai ser prefeita, eu vou acreditar. E era tudo que eu fazia. Por exemplo, eu comecei na Mary Kay, meu pai falou, você vai vender batom? Eu não acredito que não sei o que, eu liguei pra minha vovó, faz um almoço, chama todo mundo que eu vou levar e vou fazer hidratação na pele de todo mundo. Nossa, minha mãe começou com esse negócio de mesa redonda, minha filha. Cheguei lá, meu pai sentado de longe, rindo, sarcástico, porque o hate começou dentro de casa. Eu comecei a lidar com desafios e meu pai de longe, rindo e olhando, lá, vendedora de batom agora, vendedora de batom. Naquele dia, naquela rodada, eu fazendo limpeza de pele, eu vendi R$2.800 em um almoço. Toma. Meu pai falou assim, o dia que essa menina falar que vai virar prefeita, eu vou acreditar. Mas por quê? O meu negócio de venda, eu não sou uma vendedora chata. Mas você precisa disso aqui, olha do que você precisa. Você precisa comprar isso aqui. Não. Essa minha amiga que parou do digital, que eu te falei, ela tem essa característica aí. É insuportável. Sedutor. É insuportável a pessoa que fica vendendo pra você assim, ó. Nossa, porque você precisa disso. Não, mas olha aqui, você tá faltando isso aqui. Não. Gente... Eu vou pela influência, eu vou pela inspiração, eu vou conduzindo desejo. Você bate o desejo. Sim. Então, assim, eu fui desenvolvendo essa estratégia. Até eu queria fazer um schedule de limpeza. Eu ficava vendo ela assim, oh, caramba. Sabe aquela pessoa que você assiste e fala assim, nossa... Que é o amante, né? O arquétipo amante. É o arquétipo do amante, é a sanguínea, sabe? É aquela coisa envolvente, é aquela coisa que você fala assim, meu Deus, essa pessoa tá me envolvendo. Se você não tomar cuidado, você vai. Então, o que acontece? É o que eu falo para as minhas alunas que são empresárias. Você precisa descobrir sua habilidade natural. Então, essa é uma outra coisa que eu me arrependo de não ter trabalhado na minha habilidade natural, que eu nem sei qual é, inclusive. Tem alguns palpites aí. Por causa dessa coisa das exatas, né? Eu sou muito... Olha, palestra pragmática. A pior parte de uma palestra minha é que eu tenho que contar minha história. Ai, que saco. Cara, é porque eu não gosto de ouvir a história dos outros. Eu lá quero saber sua história, minha irmã. É por isso que você tem dificuldade de contar o processo.
de contar o processo? De compartilhar o processo. Porque o processo você precisa contextualizar. Ai, que saco. Eu quero saber o resultado. Você vai me ajudar com o quê, filha? E você lembra uma vez que eu te falei, na sua palestra só faltou você mostrar assim, contar seus números, assim, um pouco dos seus números, E precisa? Nem uma chance. Porque é muito pessoal. Enfim, mas eu entendo que é importante, por isso eu faço, independente disso ou não. Mas eu não me arrependo de ter seguido junto. E eu acho que se você tá aí trabalhando, eu acho que você deveria compartilhar, usar o digital, o Instagram, principalmente. O Instagram, ontem até na live com a Ludmilla a gente falou isso. O Instagram é cartão de visita. Até aqui nos Estados Unidos, o grupo do Facebook é muito forte. Aí a pessoa fala lá, me indica não sei quem. Aí tem a fulana de tal, me dá o Instagram dela. Tá no Face e pede o Instagram. Então você tem que estar no Instagram e produzir conteúdo pra lá. Isso daí eu não me arrependo. Então eu também não me arrependo de ter ido pro digital, não. Assim, o que eu não me arrependo em relação a fazer... tem uma coisa que eu me arrependo, sim. Mas isso, enfim, só seria possível hoje com a visão que eu tenho, que é tipo, eu poderia ter estruturado... É porque hoje eu tenho uma cabeça muito de empresária, então tipo assim, nossa, se eu tivesse na época estruturado um schedule e hoje tá rodando assim, eu sou aquela pessoa, gente, que nasce um CNPJ e morre ele todo dia que eu não tenho tempo pra botar ele em prática, entendeu? Esse ano eu já quis montar não sei quantas marcas, não sei quantos trem, então assim, eu sou tanto do digital, quanto do serviço, quanto do... Parece até que tem tempo, né? Mas, gente, é aquela coisa. Eu aprendo. Olha só, é o que você desenvolve, é o que você aprende. Quando você aprende que quando você soluciona a dor, o problema, ou realiza o desejo de uma pessoa, ali tá uma fonte de enriquecimento. Cara, aquele Reels lá do Caio Carneiro com o Flávio Augusto. Quando você faz uma venda, você não fala pro outro obrigado. Você fala pro outro parabéns. Parabéns. Porque você comprou a solução para sua vida? Sim. Obrigado por quê? Sim. Tô te oferecendo a solução de um problema seu. E quando você muda esse switch, né? Quando você muda esse interruptor, você fala, cara, é mesmo. Você sai até daquele negócio de, não vou vender porque eu não vou ser chato. Ser chato é diferente de vender. É bem diferente. Quando você vende solução e realização de sonho, minha filha, não tem essa. A pessoa compra, na verdade, você não vende. O outro compra, né? Sim. Que é o que o Flávio Augusto fala muito. Sim. Mas... Você oferta, né? Você só oferece. Mas assim, de arrependimento, o meu maior arrependimento, um dos maiores, foi de fato não ter começado a investir nem financeiramente, nem em mim antes. As conexões que vieram também dessa pessoa vazia, enfim, dessa pessoa fragilizada que eu era, né? Então, assim, às vezes você tá passando por situações que você não sabe como sair delas. Você se vê em um ciclo, né? A maioria das pessoas que não conseguem prosperar, não conseguem ir pra frente, não conseguem ser felizes, elas estão presas em ciclos. Ou é na permissividade, como diz lá o Elton e tudo mais, né? É Elton o nome dele? Então, ou não se permitem, entende? Mas não tem permissão. Não tem permissão, ou elas estão presas em ciclos. E às vezes você está preso em ciclo porque você ainda não tem a habilidade, a competência, nem intelectual, nem física para sair daí. E você só se coloca em roubada, em furada, sabe? Em ambientes assim, que a crise, ela já tá premeditada. Só que você não quer ver, porque eu também não queria. Porque eu ficava, não, porque eu preciso fazer conexão, não, porque eu preciso ser legal, não, porque eu preciso isso, porque eu preciso aquilo. E aí você perde tempo com a pessoa e às vezes você chega num nível que a gente vai falar num próximo episódio que a gente vai gravar pra vocês, que tipo assim, você fala assim, mas será que eu não tô sendo egoísta? Porque eu vim e o outro não veio? Que ótimo, mãe. Mas aí é outro ponto, né, que a gente fala em outro episódio. Porque, gente, mas assim, observa bem, traz essa provocação que a Thelma trouxe. Se fosse lá no Brasil, você estava aceitando isso? Você estava se metendo com essa galera? Você estava nesse ambiente? Agora teve outra provocação também, né, Thelma? Você saiu do Brasil porque os seus resultados estavam péssimos e os ambientes estavam péssimos, as companhias estavam péssimas. E será que aqui você não está repetindo a mesma coisa? Ou não. Eu não saí do Brasil ruim, não. Pois é. Mas às vezes tem pessoa que saiu
E aqui fala eu acho assim... que independente. Eu acho que independente de gente que saiu do Brasil bem ou quem não saiu do Brasil bem, quando chega, mistura tudo. Esse que é o perigo. Esse que é o perigo. E aí, gente? Tá tudo misturado, tudo junto e misturado, Tá. e a gente tem que... Tá tudo junto, misturado, tudo. Exatamente. Eu conheço de já A, B, C, D, né? Tudo ali. Não, eu fico assim, mas como? Que conectou fulano com Beltrano? E o que aconteceu ali, gente? Hoje eu consigo falar, caramba, o que aconteceu? O que tá rolando ali? Eu já... Ih, ali... E você acredita que gente, esse negócio de se arrepender ou não se arrepender, eu já me fiz essa pergunta. Teve uma vez que, enfim, depois que um certo momento que eu tava me desenvolvendo, eu falei, cara, será que se eu tivesse feito tudo isso que eu busquei aqui no Brasil, será que eu estaria no fundo do poço como quando eu saí de lá? Porque lá eu não fiz questão de buscar nada. Eu achei... Por que eu tô trazendo essa pergunta? Porque quando eu saí do Brasil, eu achei que mudar de país seria a solução para todos os meus problemas. E não foi. E talvez você também tá vivendo o mesmo. Você falou, cara, eu saí do Brasil achando que ia resolver todos os meus problemas e chegou aqui, eu tô vivendo os problemas talvez do Brasil e os daqui, ou eu estou vivendo problemas piores. Então, assim, o que eu quero te dizer é que eu repito sempre para as minhas alunas, a sua vida não muda quando você muda de país. A vida dos sonhos que você quer alcançar, ela não acontece porque você muda de país ou porque você abre um negócio extraordinário. Porque, gente, se fosse assim, por exemplo, minha vida mudou porque eu abri uma loja na Amazon. Se fosse assim, todo mundo que abria loja na Amazon mudava de vida. Às vezes, o trabalho faz você se conectar com outras pessoas, Sim. Faz você entrar numa mentoria, e aí na mentoria você desenvolve uma amizade com alguém que está indo para o mesmo lugar que você. Não é o simples fato de você ter entrado ou não ali, mas, de fato, o trabalho, ele tem uma concentração de pessoas que têm um perfil parecido. Então, se você deseja mudar esse perfil, e o trabalho é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo conversando e tal, você deseja sair, você vai precisar se conectar diferente. Então, eu acho que a gente demora muito tempo. Mas é igual a gente falou também, né? Para estar nesses novos ambientes, igual você falou, às vezes você vai para um tipo de modelo de negócio, aí você entra numa mentoria. Você já tem que estar no processo de desenvolvimento. Ou aberto para. Então, porque assim, a própria mudança de trabalho já é desenvolvimento. Porque com certeza. Qualquer habilidade, gente, nova que você... Porque, por exemplo, esses 3 anos que eu entrei no digital e continuei estudando, eu não estudei só finanças, não. Vixe Maria, tanta habilidade. Cara, eu estudei oratória. Sim. Eu lembro que eu estudei oratória. Tem uma amiga minha que fala, que eu tenho que melhorar isso na minha fala. Querida, eu fazia live 2 vezes por semana por 3 anos. Hoje eu considero a minha oratória no digital ok. Hoje eu considero, ainda dizendo a Marjorie que a gente está falando errado ainda, né? Sem abrir a boca. Falta os exercícios de respiração, de dicção e tal. Então, não é só quando você entra, vou aprender a fazer UGC. Cara, você vai aprender várias habilidades fora do UGC. Várias. E que você só vai ver que precisa lá. Inclusive inglês, né? Mas eu acho que bati que eu tô me lembrando aqui o que eu anotei também, de arrependimentos e de não arrependimentos, no meu ponto de vista, eu acho que eu já bati, e vocês me falem, gente, qual é o seu arrependimento? Porque tem gente que tem arrependimento de ter casado. Tem gente que tem arrependimento de ter vindo porque se separou, se estivesse no Brasil não tinha se separado. Umas estruturas muito mais profundas. Tem gente que se arrepende porque chega aqui, os filhos acabam se envolvendo. Aqui na Califórnia é muito comum, né? Porque, enfim, com drogas e etc. Aqui a acessibilidade é maior. Porque aí a mãe também trabalha muito e o pai também já era pra estar mesmo trabalhando. Tem gente que se arrepende só de ter vindo. Sim. Porque vive aqui uma vida que Deus me livre, não é digna. Se arrepende de ter dado entrada em algum visto. Sim, se arrepende. Ontem mesmo eu vi um cara que pediu, não foi deportado, mandaram ele embora, porque ele ainda tá dentro, não foi preso. E aí ele tava explicando, eu cheguei aqui há 4 anos, dei entrada num visto de asilo que não existia. É raro a gente encontrar alguém na internet que conta a história direitinho. Fala a verdade, né? Conta a história, como diz você, com altos e baixos. Ou mentindo. Volta pro Brasil contando uma história, né?
E aí ele falou, cheguei aqui casado, depois de um ano me divorciei. Cheguei casado com 2 filhos, depois de um ano me divorciei, fiquei aqui 4 anos, dei entrada no visto de asilo, deu negado e me pediram para sair. E eu fiquei, caraca, que 4 anos, hein? Uou! Então, às vezes, é muito mais profundo do que só se conectar. Ou às vezes o próprio divórcio aconteceu por causa dessas conexões, por causa do trabalho excessivo, por causa de ouvir pessoas falando, dá entrada no visto de asilo, porque isso eu ouço tanto. Nossa, gente, eu já ouvi tanto. Vocês são doidos, cara. Vocês são doidos, é? Dá entrada no asilo gay, você para e fala, o quê? Me respeita que eu sou crente. Respeita a minha história. E aí, às vezes, é um arrependimento que custa a sua família, um arrependimento custa a sua que vida. custa a sua vida, a mudança, é aquilo, né, o ponto de inflexão, você tá vindo, É uma linha tênue. Tocou aqui, a sua vida pode mudar completamente. Ou você só ignorar aquilo e tocar, que é o que a gente falou bastante dos investimentos no começo, né? Gente, tudo é uma escolha. E toda escolha vai causar, inclusive não escolher. Inclusive não escolher. Não escolher, não decidir, não é uma escolha. E eu vou te dizer, eu prefiro a consequência da escolha errada do que a consequência da escolha da covardia que eu decidi ignorar. Eu também. É por isso que eu me pergunto o tempo inteiro, o que eu vou me arrepender lá no futuro que eu poderia estar fazendo agora? Isso não me causa aflição. Se causa em você, porque tem gente que fala, Deus me livre, fica pensando assim. Por quê? Você tem que ter consciência do seu presente, para no futuro. Eu me arrependo de muitas coisas. Muito. Nossa, eu me arrependo de não ter me formado. Eu deixei a faculdade de Direito no 7º período. Esses dias eu comentei com você. E isso é uma das coisas que eu jamais faria, porque eu fico pensando, eu vou me arrepender disso aqui. Mas na época, com 20 anos de idade, uma filha para criar, eu não queria deixar de fazer. Na época talvez alguém para dizer, não, você vai terminar esse semestre, nem que seja para isso. Talvez alguém numa posição de autoridade ali, ou até mesmo seu próprio marido, não. Pelo menos seja 7 anos, semestres. Mas enfim. Então, assim, hoje eu me arrependo porque tem pós que eu quero fazer que eu ainda não consigo fazer. Enfim, várias coisas. Eu me arrependo de ter feito. Nossa, eu me arrependo, assim, mas olhando, assim, da perspectiva, né, de onde eu vim, do que me foi ensinado e etc, e da onde a minha família... Nossa, eu tô muito no lucro. E você? Tá no lucro? Tipo porque eu não acho que eu tô, não. Não, eu considero... Eu acho que eu podia mais. Eu não acho que eu tô no lucro. Eu acho que eu podia muito mais. Eu acho que eu fiquei muito no recreio. Cara, eu fiquei muito tempo no recreio. Eu fiquei no ano sabático por muitos anos. Eu não fiquei muito no recreio, não. Eu acredito que eu fiquei no recreio, né? Eu tô com 35 anos hoje. Mas hoje eu tenho uma fome e uma sede. Sabe, assim, que eu fico assim... Beleza, se não vai por aqui, por onde eu vou? O meu negócio é chegar na fonte. Se não vou por aqui, por onde eu vou caçar um lugar. Isso eu sempre tive, mas eu acho que eu demorei demais. Eu não sei se também tem coisas que a gente precisa dar certos significados, né? A minha mãe nunca foi uma pessoa que passou a mão na minha cabeça. Por exemplo, às vezes, eu tô grávida, né? Tô pari. Ai, mãe, tô cansada. Toma vergonha, Marcia. Você tem carro, plano de saúde, eu tinha que levar vocês 3 a pé pro SUS, e de onde? Era aquela ladainha que eu falava, nossa, que saco. Meu Deus do céu, que sorte eu tenho. Era uma ladainha. Só que hoje, eu falo, cara, minha mãe me ensinou a ser tão resiliente, a ser tão persistente. Resiliente eu sou, e eu não sei até onde que isso é bênção ou maldição. Mas eu vou te dizer, em uma geração como a que nós estamos vivendo, se destacar da concorrência fica fácil pra gente. Fica, a régua é baixa. Fica, a régua é baixa. Será? Será que lá em cima a régua também não... A régua sempre vai subir, eu acho. Você não viu o Ícaro de Carvalho falando? Pois é, isso que eu tô pensando, assim, sabe? Mas assim, o que acontece? Quando você olha pro Ícaro e ele vê aquele falando aquela coisa, é igual você falou aí da sua amiga. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, olha que pessoa gananciosa. Não é gananciosa, às vezes a ambição é algo honroso. Mas olha, por que quer tanto? Cara, se você olhar por trás daquela pessoa, quantas famílias ela não abençoou? Quantas vidas ela não mudou? Vai cuidar da sua vida. Quantas pessoas ela não tocou? Entende? Você entende? Então assim, gente, pra chegar ao fim, igual meu pai. Meu pai foi embora. Daqui dos Estados Unidos tem 3 anos. 3 anos que eu não vejo. Eu sou muito apegada aos meus pais, assim. Eles são nossos melhores amigos.
Eu gosto da companhia do meu pai, da minha mãe, eu gosto. É aquela coisa... Tá, tem os momentos de estresse, assim, a gente se estressa, se esgalfinha, mas assim, nós somos muito parceiros, meus pais são muito parceiros, a gente é muito amigo, sabe? É gostoso de conversar, falar e tudo mais. É gostoso de fazer uma resenha com eles, enfim, de viver momentos. Meus pais são muito novos, né? Eu tenho 35, meu pai tem 53. Então, assim, Uau. é muito novo. Então, nós somos muito amigos. O Ademir tem meu pai como melhor amigo, então isso é muito bom, é uma benção, eu costumo dizer. Os dois se dão super certo. E às vezes eu falo, putz, saudade, né, e tal, queria estar aí. Ele fala assim, aguenta firme, você fica aí. Você fica aí que você tá nova. Você pode fazer muita coisa ainda. Quando você vier pra cá, eu não quero ver você passando dificuldade de novo, não. Você tem chão. Aí ele fala, você tem muito chão. Ixi. Eu trabalhei até não sei quantos anos, Márcio, trabalhei que vale a pena. Você entende? Então, assim, essa forja, eu fui muito forjada desde muito cedo. A minha mãe também. Quando eu falo alguma coisa, ela fala assim, a água aqui não tá quentinha, não. Então, Quieta aí. essa forja, sabe? Porque às vezes, é o que eu falo, às vezes até hoje, e agora eu vou te provocar, eu vou cutucar numa ferida. Às vezes até hoje, você não saiu do lugar, você não fez nada na vida, você nem se fortaleceu, nem se tornou a pessoa capaz de fazer alguma coisa pela sua vida, porque você sempre tem alguém pra te botar em posição fetal e bater no seu bumbum como se fosse um bebê. Mole. Mole, você é mole. E eu falo, pra conquistar você tem que ser forte. É a questão do gladiador. Porque no campo de batalha, minha filha, ou você sobrevive, ou você sai de lá morta. É morta, carregada. E a vida é isso. Então, assim... E aqui é a arena, tá, gente? Exatamente! Não sei se vocês sacaram, mas nós estamos na arena. Então, assim, é aquela coisa, né? não tem aquele meme, gente, vocês sabem que o mundo acabou em 2012. Aqui é quem ficou, né? Misericórdia, esse dia eu falei pra minha tia. Falei, tia, será que o arrebatamento já aconteceu? E eu fiquei. Ai... Ficou. Misericórdia. Bora, a gente tem que terminar. Exato. Ó, coloca aí pra gente o que você se arrependeu, o que você não se arrepende, o que te provocou esse papo aqui. Compartilha com a sua amiga que, enfim, que vocês falam sempre sobre isso, né? E muitas vezes vocês perguntam, o que tá faltando pra minha vida? Aonde eu me perdi? O que eu preciso fazer? Daqui pra frente, Exatamente. Então tá, gente, se inscreva no canal, curte, compartilha. Nos vemos no próximo episódio. Isso, beijo.